Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do livro de Apocalipse, né? Que é um verdadeiro poço de mentiras, de ilusões e de enganos. Já peço que você dê o seu like aí, assine o canal, compartilhe os vídeos e faça também o seu comentário. O apóstolo Paulo, quando ele avisado pelo Espírito Santo, sabia que já estava chegando a hora da partida dele, que não era de uma cidade para outra, né? Ele estava se referindo à morte dele, né? Porque o próprio Deus já estava preparando ele, porque ele seria morto, né? E ele estava de boa, ainda foi fazer uma oração com o pessoal e ainda disse para o pessoal que ele estava indo para a morte, né? E antes dele ir, ele disse o seguinte: olha, eu sei. Quando a pessoa diz eu sei, é porque ela tem certeza do que está falando, principalmente o apóstolo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo. Eu sei que depois da minha partida vão entrar muitos homens no meio de vocês, no meio dos discípulos, muitos lobos vorazes, né? Que introduzirão doutrinas, ou seja, ensinamentos, né? Que vão negar até o próprio Senhor Jesus Cristo. E uma dessas doutrinas é essa aqui de Apocalipse, né? Apocalipse esse que Jesus nunca comentou, nunca falou, né? Mas que está aqui, né? E milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Acreditam nisso. São levadas, né? Ao engano, ao total engodo com esse livro de Apocalipse. Que é um livro que não tem validade e até alguns séculos atrás aí não estava nem na Bíblia, foi colocado pelo sistema religioso justamente para quê? Para amedrontar as pessoas, para manter as pessoas escravizadas, né, na mão deles, para que eles tenham controle das pessoas e façam o que quiserem com elas, né? Porque através do medo é que eles dominam as pessoas. E como eu estava dizendo, veja que esse livro não foi colocado nem no começo da Bíblia e nem no fim, nem no meio, né, aliás, né? Ele foi colocado no fim, não colocaram nem no começo, né? Colocaram nem no começo nem no meio, colocaram no fim para quê? Justamente para a pessoa não ter saída, para ela ficar ali aprisionada ali, né? É o último livro, né? E ainda lá no final ameaça as pessoas ainda, né? Aquele que não guardar as palavras desse livro tá amaldiçoado, vai queimar no lago de fogo com o diabo, com Satanás, com tudo que não presta, né? Então quer dizer que a palavra de Deus fica como, então? Quer dizer que tudo que Jesus fez por nós na cruz fica como, então? Como é que se resolve isso? Porque como é que o próprio Deus, né, que veio nos salvar, deu a sua própria vida na cruz para nos salvar, agora esse mesmo Deus está dizendo que nos jogará no lago de fogo e enxofre, caso a gente aborreça ele ou não faça tudo certinho como ele quer. Isso é uma loucura, né? Isso é uma heresia. E ainda mais, você seguiria a Deus por medo, né? Você não seguiria a Deus por amor, você seguiria a Deus por medo do lago de fogo, né? Como tem muita gente aí, né? E só estão nesses lugares ainda porque elas morrem de medo de ir para o inferno, né? Inferno esse que só existe na cabeça deles, né? Porque se a palavra de Deus diz em Hebreus 2,14 que o Senhor Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição na cruz, destruiu o diabo, então eu pergunto, para que um inferno sem diabo? Para que uma cidade sem prefeito? Por aí você já vê que tem alguma coisa errada, né? Como eu estava falando no vídeo anterior, esse João, na Bíblia existiu vários Joãos, né? Inclusive pessoas que nem escreveram nada que se chamavam João também, outras pessoas tinham o nome de João. Mas teve dois Joãos na Bíblia, né? Tem o João Batista e o João Evangelista. O João Batista é aquele lá que pregava, né? Vivia no deserto, tal. Você já conhece a história de João Batista, que batizou Jesus, né? Entre aspas, né? E o João Evangelista, que é um que andava com Jesus, que era o apóstolo, que escreveu essa aqui, primeira João, né? E agora, esse João do Apocalipse, esse aí ninguém sabe de onde é, né? Aliás, até sabe, né? Porque ele mesmo se revela aqui, né? Que não passa de um judeu religioso, né? É um judeu religioso
que distorceu, adulterou a palavra de Deus, assim como muitos fazem hoje, né? E não digo nem que não seja da época de Jesus, pode ser da época de Jesus. Lembra que Paulo falou? Paulo, ele diz que entrariam homens no meio dos discípulos, né? Para esse homem entrar no meio dos discípulos, ele tinha que ter conhecimento com os discípulos, né? Tinha que ter um certo acesso aos discípulos, né? Tinha que ser uma pessoa de autoridade, né? Um judeuzão, né? Alguém que os discípulos dessem ouvido, né? Mas que introduziriam, ou seja, colocariam outras doutrinas destruidoras, ao ponto de renegarem ou negarem o próprio Senhor Jesus Cristo. E para que um livro que nega mais o Senhor Jesus Cristo do que esse Apocalipse? Caia na real, meu amigo. Como pode alguém que te ama, alguém que deu a própria vida por você, agora está ao mesmo tempo dizendo que vai te jogar no lago de fogo, de enxofre, para você arder com o diabo, queimar eternamente? Queimar o que eu não sei, né? Porque o que queima é madeira, é ferro, é pano, né? Agora, espírito queimando, essas loucuras que você vê no Apocalipse, é para você dar muita risada, né? As pessoas lêem aquilo, né? Com religiosidade, aquela coisa, né? Mas isso aqui, eu começo a ler o Apocalipse, eu começo a dar risada, né? Eu fico feliz, né, de ver tanta mentira, né? Eu fico triste muitas vezes porque tem muita gente que, coitada, ainda está nessa ilusão, né? Mas para aqueles que são de Deus, a gente fica imaginando como que pode uma pessoa odiar tanta palavra de Deus que chega ao ponto de escrever uma barbaridades dessa para enganar o povo de Deus, né? A gente fica triste por esse motivo, mas por outro lado, é tudo loucura. É tudo coisa de louco, de bêbado, de pessoas que estão cheiradas ou fumadas, alguma coisa assim, para falar essas barbaridades que está aqui no Apocalipse e que as pessoas levam a sério. É um livro que você não deve levar a sério. Então, o João Batista foi um, João Evangelista foi outro, e o próprio João mesmo, que escreveu o apóstolo, né, que encostava a cabeça no ombro de Jesus, né, tinha aquelas intimidades, né, um puxa-saco, né? João era meio puxa-saco, né? Esse aí escreveu, né, o Evangelho de João, né, que o pessoal fala, né, Evangelho de João, tal. Esse mesmo João, veja que é diferente desse outro. João jamais ia falar uma coisa dessa aqui. Ele ia contradizer a própria palavra dele, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele viu o Senhor Jesus Cristo fazer. Ele até dizem que é considerado o apóstolo do amor, né? Como é que o apóstolo do amor vai escrever uma barbaridade dessa aqui? Se bem que o apóstolo do amor é o apóstolo Paulo, né? Que quem falou do amor? O apóstolo Paulo. Ele não disse lá, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tá vendo aí como as pessoas se perdem? O homem que falou mais a respeito do amor foi o quê? O apóstolo Paulo. Não foi nem João, né? Então vamos ao Apocalipse. Sorria, né? Aqui no primeiro livro de Apocalipse, né? No capítulo 1, diz o seguinte. Primeiro vamos entender o seguinte, Apocalipse quer dizer revelação, né? O que é revelação? Revelação é uma coisa que está oculta e vem à luz e todo mundo vê, né? Lembra como antigamente a gente tirava foto e ficava com aquele filme preto na mão, ninguém via o que tinha ali, mas quando a gente levava para revelar, né? Então aparecia aquela foto que a gente tirou, né? Então estava claro ali a foto que a gente tirou. Então a revelação é uma coisa clara, uma coisa que todo mundo olha e entende o que é. Né? Agora esse Apocalipse ninguém entende nada. E cada religião, cada igreja quer interpretar de uma maneira. E fica aquela loucura. Uns dizem que a besta é não sei o quê, outros dizem que é não sei o quê, outros dizem... E o povo fica nessa confusão. É o que o apóstolo Paulo diz, que é um evangelho de perturbação, né? Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está aqui uma coisa que quer perverter o evangelho de Cristo, é esse tal de Apocalipse. Talvez você diga assim, não fala assim, é a palavra de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Tem pessoas que resistem. Claro, é um direito da pessoa, ela passou a vida inteira ouvindo isso, ela passou a vida inteira ouvindo mentiras, essas mentiras.
Então a pessoa inicialmente ela fica, né, confusa, mas não é a palavra de Deus que é confusa, é eles que confundiram a cabeça das pessoas. Por isso que as pessoas pensam que esse Apocalipse vem do Senhor Jesus Cristo. Jamais. Você não precisa nem ser crente, não precisa ser nada. Você precisa apenas ter a sua mente humana, com a sua própria mente humana, sem a mente de Cristo ativada na sua mente, você já pode entender que isso aqui é um absurdo, que isso aqui é uma barbaridade. Qualquer pessoa com um pingo de noção, um pouquinho de inteligência, pode entender que isso aqui é uma barbaridade. Por isso que os ateus fazem uma festa. Né? A gente olha aí na internet, tem um monte de ateu aí falando a respeito da Bíblia, né? Tentando desqualificar toda a Bíblia. Por quê? Eles estão certos. Porque tem um monte de loucura dentro da Bíblia. Só que o problema não está com Deus, o problema está com os editores, os compiladores da Bíblia, que vem aí há séculos, né, mexendo na palavra de Deus e colocando essas barbaridades, que os ateus pegam isso aí e vão para cima dos crentes, né? Vão para cima daqueles que supostamente diz que creem, né? É o que eles dizem, né? Como é que seu Deus ama você e ele mesmo quer te matar? Né? Esse Deus é o quê? Um bipolar? Né? Porque uma hora ele te ama, daqui a pouco ele tá bravo com você. Né? Se você não amar ele vai te castigar. Aonde se viu uma pessoa amar alguém forçada? Né? Não existe isso. Ninguém ama ninguém à força. Você tem que me amar. Né? Não existe isso. Então os ateus, quando eles pegam isso, eles fazem uma festa. Né? Aí a pessoa diz assim, realmente o ateu tem razão, vou virar ateu também. Deus não existe mesmo, porque não é possível, né? Esse Deus é muito confuso, né? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, ele é meio maluco, né? Não é Deus que é maluco, maluco são aqueles que colocaram isso aqui. Então, João, né? Apocalipse 1, versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá vendo? Já começou tudo errado. Só por isso aqui você já não deveria nem ler mais esse Apocalipse. Você já deveria parar aqui e já pegar, tocar fogo e jogar fora. Porque tá tudo errado, já começou errado. Só por isso aqui, não precisa nem ler as cartas, não precisa ler mais nada. Ele já abre dizendo, ó, revelação de Jesus Cristo. Aí bota o nome de Deus, né? Que Deus, e veja bem que esse que está abrindo aqui o livro de Apocalipse, não é o tal do João ainda. Você está percebendo que tem alguém aqui, tem um terceiro aqui abrindo as cartas do Apocalipse? É com esse aqui que começou a falar aqui agora que você tem que tomar cuidado. Que é um religioso que tá abrindo isso aqui, ó. É uma outra pessoa que não é esse João. Esse João vai começar lá no versículo 9, o tal do João, que eles dizem que é esse que está abrindo aqui a carta, né? Veja que o apóstolo Paulo, ele abre as cartas dele. Olha, aí tem aqui um líder religioso dizendo, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que de revelação não tem nada, né? Que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo, pronto. Aqui mesmo já se queimou, né? Porque o próprio João lá nas cartas dele, quando fala a respeito da oração de Jesus, ele escreve lá que Jesus disse, já não vos chamo servos, né? Já não vos chamamos o quê? Servos, mas filhos. Quer dizer, esse João aqui não está entendendo. Então não é o mesmo. Porque esse João aqui não está entendendo que nós não somos mais servos de Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus como servos, como os profetas se relacionavam com Deus, porque nessa época eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles tinham uma direção de Deus, uma unção, né? Que Deus dava a eles para que eles pudessem pregar a palavra, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Sabia que se os profetas, se nós vivêssemos os profetas do passado, eles teriam hoje até inveja da gente, uma inveja santa? Porque nem eles tinham o Espírito Santo dentro deles como nós temos hoje. Tá vendo? Ele já sabia que nós íamos ter o Espírito Santo dentro de nós, coisa que eles não tinham, né? Então, quando Deus surgia perante eles, e outra, Deus não tinha revelado a eles que eles seriam filhos.
Né? Eles não sabiam disso, né? Então, eles se comportavam dessa maneira, toda vez que Deus se manifestava, né? Uma manifestação espiritual, ou Deus enviava um anjo para falar com eles. Por que Deus enviava um anjo? Porque não tinha Bíblia, né? A Bíblia não tinha sido escrita, então Deus mandava anjos. Ali ele já se ajoelhava, né? Já se comportava. Vê quando Deus apareceu lá para Abraão, ele já se ajoelhou, botava a cara no pó, né? Aquela reverência toda, aí foi lá, matou uns carneiros, umas coisas para dar comida para o anjo, né? Todo esse tipo de coisa, né? Quando Deus se manifestava, a primeira coisa que eles faziam era cair de joelho, era colocar a cara no chão, assim como um servo faz com o seu senhor, né? Assim que o servo fazia, né? Então, eles se relacionavam assim. Só que quando Jesus morre na cruz, ressuscita, nos dá o Espírito dele, e a gente entende, nós entendemos que somos filhos de Deus, não é dessa maneira que nós temos que nos relacionar com Deus. Aliás, nem com os nossos pais mesmos aqui da terra terrena, a gente se relaciona desse jeito. Se toda vez que eu encontrar meu pai eu tiver que me ajoelhar no chão, não existe isso. Então já começou errado, dizendo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ora, se Deus queria mostrar isso, o próprio Jesus teria falado disso, né? E aquelas catástrofes que Jesus falou naquela época, quando Jesus disse, um estará no campo, ou estará não sei o quê, vai acontecer isso, acontecer aquilo, Jesus estava falando para aquela época. Por isso que ele deixou bem claro quando ele disse, não passará esta geração. Ele estava falando aquela geração dele, uma geração tem 40 anos. Sem que tudo isso aconteça, como realmente aconteceu. Houve vários terremotos lá para o lado de Israel, né? O templo foi destruído, os romanos destruíram o templo, entraram, houve muitas guerras, houve muitas coisas naquela época. Por isso que Jesus disse, não passará aquela do tempo dele, esta geração, sem que tudo isso aconteça. Mas ele não estava falando nada de Apocalipse. Então, quem tem a mente de Cristo exercitada já está com olhos iluminados aqui, vendo que esse João aqui não está com nada, está falando besteira, né? Talvez você ache muito dura essa palavra, muito pesada, mas é a verdade. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. E nem nós somos dono da verdade. Dono da verdade é Deus. E se você tem olhos iluminados e a mente de Cristo, você já está percebendo que isso aqui é uma mentira colocada na Bíblia por líderes religiosos, né? E esse aqui é esperta. Quer dizer, não muito, né? Para aqueles que têm olhos iluminados e são filhos de Deus, ele não é tão esperto assim, né? Porque ele cai nas próprias contradições dele. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né? Para mostrar aos seus servos. Você já sabe que não existe servo, né? As coisas que em breve hão de acontecer, né? E que ele quem? Deus, né? Enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha aí, já ameaçando, né? Bem-aventurados aqueles que leem, né? Olha aí, quer que você leia, né? A ameaça já começa daqui, né? E que você tem que guardar, né? Esses falsos ensinamentos, né? E aí depois ele começa a falar com as igrejas, né? A falar com as igrejas, né? Já começa aqui já mandar pro povão, né? Mas aí você vê, ó. Agora vamos ver um detalhe aqui. Apocalipse capítulo 1, né? Diz aqui, ó. No 2. Aliás, antes ele diz aqui, ó. Vamos ler de novo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, já põe logo o nome de Deus, né? Que é para você acreditar que foi Deus, né? As coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, diz que Jesus, por intermédio de um anjo,
notificou ao seu servo João. Esse João aí nem sabia que nós não somos mais servos. Entendeu? Por que ele botou um anjo, hein? Você já reparou? Já viu essa gente que gosta de falar que viu um anjo, né? Eu vi um anjo, eu tive encontro com um anjo, né? Sabe para quê? Para dar destaque à sua palavra, para dar gosto à sua palavra, né? Para dar mais firmeza na sua palavra. Já coloca logo um anjozinho, né? E que Jesus pegou e chamou um anjo e mandou esse anjo notificar a João. Sendo que Deus tem poder para falar com qualquer um, sem precisar de anjo. Se Deus ia falar uma coisa tão importante assim, por que Deus mandou um anjo? Ou não é? Agora você vai matar a charada. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, já sabendo que haveria esse problema, né? Essas falsas doutrinas, por isso ele diz lá em Gálatas, ainda que nós, ou um anjo, tá vendo? Ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que não seja esse da graça que eu preguei para vocês, e ainda que eu mesmo dê uma louca em mim, volte aqui pregando outras coisas, não é para receber. Não receba porque não é a palavra de Deus. Tá vendo? E quem trouxe esse evangelho para esse tal de João? Um anjo. Olha aí, um anjo. Será que você vai ouvir agora o apóstolo Paulo? Ou você vai aceitar essa palavra só porque está escrita aqui um anjo? É ou não é? Quando o apóstolo Pedro mesmo diz que os anjos de Deus anela, ou seja, desejam pregar o evangelho, mas Deus não permite, porque o evangelho não foi dado a anjos, e sim a homens. É ou não é? Se fosse para dar a anjo, não precisava ter pastor, padre, bispo, não precisava apóstolo Paulo, não precisava Pedro, não precisava ninguém. Os próprios anjos desceriam do céu e viriam aqui. Aliás, estariam tudo aí dentro dessas igrejas pregando, né? Então, meu amigo, você tem que abrir os seus olhos. Entendeu? Primeiro já começa a coisa errada, já começa se colocando como servos, e nós não somos mais servos, né? Depois vem com um papo de anjo, que é para poder a palavra dele ficar mais forte, né? Bom, se eles não acreditarem em mim, pelo menos no anjo eles vão acreditar, né? Então esse líder religioso que escreveu isso aqui é muito esperto. Esperto para aqueles que não conhecem a verdade, que não estão iluminados pela palavra da graça de Deus. E depois ele ainda faz um agradozinho aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados, felizes. Já viu esses religiosos falsos? Que vem aqui, vem com aquela palavra mansa, com aquela coisa para enganar você. Não é assim que os padres, né? Aquele homem quietinho, ali por detrás está uma cobra, uma serpente, ali só tem o que não presta, é como Jesus diz, túmulos caiados, né? Que é branco por fora, mas por dentro só tem ossos e imundícias. Os hipócritas, né? Os hipócritas têm sempre aquela aparência de santidade, não é? Como eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, né? Os sumos sacerdotes, aqueles mesmos que crucificaram Jesus, aquela aparência de santos, né? Que estão pregando a palavra de Deus, né? Esses pastores aí, esses bispos, esses reverendos, né? Ou ele passa assim, você olha, esse homem é um homem santo, né? Fala manso, né? Como é que o lobo fica? O lobo fica bem quietinho, né? Para dar o bote na caça, né? Então ele diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, não basta ser você só ler não, tá? Você tem que ouvir também os outros falsos que estão pregando isso aí. Que ouvem as palavras da profecia, né? E guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha a ameaça. Então, você vê que isso aqui não tem nada a ver com Deus. Né? Só desse início aqui não tem nada a ver com Deus. Aí vai começar as baboseiras. Né? E não pense que esse sujeito aqui é besta, não. Ele conhecia a Bíblia. Ele lia. Esse aí deveria andar no meio dos apóstolos pescando as coisas para ver como é que era. Esse não é bobo, não. Esse pegou a Bíblia e distorceu certinho. Quando você quer pegar uma caça, né? O caçador sabe, quando ele quer pegar uma caça, ele põe justamente a comida que a caça gosta. Ou não é? Esse aqui usou justamente o que o povo gosta, que é a palavra.
Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Se encontra onde? Na Ásia. Quem pregou na Ásia? O apóstolo Paulo. Deus nunca mandou judeu ir para lá, nem mandou Pedro, nem mandou ninguém ir para lá. Jesus disse que eles fossem para os judeus, que Paulo ia para os gentios. Os gentios quer dizer da Ásia, não é de Israel. Esse cara já estava indo lá, ele manda as cartas justamente para onde Paulo pregava, para a Ásia. Aí daquela saudação falsa, né? E diz: graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, né? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Que 7 espíritos que se acham no trono de Deus? O Espírito de Deus é um só, é uma unidade. Só existe um Deus, há uma só fé, um só Deus e um só batismo. Não tem nada de 7 espíritos. Deus pode fazer 7 o que ele quiser, mas Deus não tem 7 espíritos. Deus tem um espírito, que é o espírito dele, que é o tudo sobre todos. Esses 7 espíritos aqui, e depois lá na frente você vai ler, é para dar, sabe aquele castiçal que ficava lá dentro do templo lá judeu, do santuário lá, que tinha 7 hastes que acendia aqueles fogos lá? É, justamente para chegar naquilo ali. Você vê que é coisa de judeu. Os 7 espíritos de Deus, porque tinha aquele castiçal com 7 pontas que eles acendiam o fogo lá, né, para deixar aceso ali, que aquele fogo não podia ficar apagado, tinha que estar sempre aceso, o sumo sacerdote ia acender lá dentro. Você já vê que é coisa de judeu, um religioso judeu, que tá puxando a sardinha, a brasa para a sardinha dele, né? Aí ele mesmo vai se contradizer, ó. Da parte daquele que está diante do trono que era, que há de vir, dos 7 espíritos que se acha diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Olha aí, tá vendo? Deu uma pinceladazinha, né? Aquele que nos ama, mas você vai ver que lá na frente, esse mesmo que ele está dizendo que nos ama, é o mesmo que está dizendo que vai nos lançar no lago de fogo e enxofre. É. E que pelo seu sangue nos libertou, aqui ó, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ele está acabando de dizer que Deus nos libertou dos nossos pecados. E como é que o Deus que nos libertou dos nossos pecados, né, que nós só poderíamos ir para o lago de fogo, para o inferno, ou morar com Satanás, ou com alguém, se nós continuássemos em pecado, se Jesus Deus não tivesse se vestido de carne, não viesse aqui morrer, sacrificar e remover os nossos pecados, então até aí nós poderíamos todos ir para o inferno. Ele mesmo está dizendo que Deus tirou os nossos pecados, né? E agora você vai ver num prosseguimento que ele vai falar um monte de baboseira. Sempre contradição, tá vendo? Sempre a contradição. E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Quer dizer, nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu pai. Quer dizer que não é pai da gente não, é só pai de Jesus, né? O pior é que ele não sabia que Jesus é o próprio Deus, é o próprio pai. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que vem com as nuvens, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, né? E todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Quem transpassou ele? Os soldados lá na cruz, né? Enfiaram a lança em Jesus, né? Com certeza eles não estarão vivos aqui, né? Para ver o Jesus, né? E todo olho verá. Já por aí você já vê a confusão, né? Talvez seja esses pastores de hoje, né? Que o verá, né? É porque eles estão transpassando Jesus, né? Quando eles pregam a mentira,
pregam inclusive esse Apocalipse, eles estão blasfemando contra Jesus, né? Assim como os caras ficaram lá blasfemando, né? Quando Jesus estava na cruz, né? Veja que esse João aí, ele fica levantando a bola de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, aquela coisa toda. Tudo isso aí é para chamar a atenção, entendeu? É para você dar crédito ao que ele tá falando. Aquele que era, que é e que há de vir, né? Agora aqui, mais um arsenal de mentiras. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Mais mentiras. Diz assim, a visão de Jesus glorificado. Aí ele diz, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Alguém deu um jeito de prender esse maluco em algum lugar. Ele disse que era por causa do testemunho de Jesus, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Mal ele sabe que o dia do Senhor já aconteceu, né? Já tinha acontecido, foi na cruz. Aquele foi o grande dia do Senhor, quando Deus, do que Deus falou em toda a Bíblia. Naquele dia farei isso, farei aquilo. Aquele dia já tinha passado, pois foi na cruz que ele morreu, ressuscitou por todos nós. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Devia ser uma trombeta bem grande, né? Se é no céu no dia do Senhor, meu Deus do céu, hein? Uma voz como de trombeta, né? Deus gritando, né? Imagina, quando Elias estava lá no monte, né? Elias disse que viu um terremoto, depois viu um vento forte, viu não sei o que, viu aquilo outro. Aí depois veio um cício suave e aí Deus falou com ele. Depois de tudo isso, né? Deus é bem calmo, né? Não precisa gritar com ninguém, não. Aquilo é para dar uma ação na coisa, né? Ele fala assim para dar uma ação na coisa, né? Uma voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro, que é esse livro dele aqui, né? Que ele quer que você leia. E manda as sete igrejas. Em Efésios, né? Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Todas as igrejas que Paulo pregou. Quer dizer, para desfazer o trabalho do apóstolo Paulo, né? Desfazer a graça que ele tinha pregado lá, né? Pro pessoal, né? Ou seja, implantar o judaísmo de novo, né? Ele tentar tirar a graça e colocar o judaísmo. E depois, continuando no Apocalipse, você vai ver que isso aqui é um judeuzão. Nada contra os judeus, que é povo de Deus também, né? Mas esse aqui queria desfazer o trabalho da graça, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, no versículo 12, Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros. Olha o candeeiro aí de novo. 7 candeeiros. Lembra? Que é aquele candeeiro dos judeus, né? Que você sabe, né? Que tem 7 pontas, né? Que o sumo sacerdote. Tá vendo? Por aí você já percebe, né? Por que não era 2 candeeiros? Um candeeiro. 7. É? Ai, ai, ai. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com veste talares, cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro. Aí talvez você diga assim, mas como é que esse cara, se ele não fosse de Deus, ele saberia essa visão? Claro, ele pegou lá de Ezequiel, lembra? Vários profetas tiveram a visão de Deus. Isso aqui é um copiador, isso aqui é um conhecedor da lei, dos profetas. Ele via que os profetas, a visão que Isaías teve. Isaías que viu isso. Que teve essa visão, Ezequiel e outros mais. Então ele aqui está copiando. Ele aqui está dizendo que viu uma coisa que não foi ele que viu. Quem viu foi Ezequiel, quem viu foi os caras lá atrás. Em Ezequiel e Isaías dá até para acreditar, né? Apocalipse 1:14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. E os pés semelhante a um bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca lhe saía
afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhante como o sol, na sua força. Tudo isso foram os profetas que viram. Ele não viu coisa nenhuma. Ele estava simplesmente copiando. É o copiador do futuro. Imagine Deus com 7 estrelinhas na mão, jogando pra lá e pra cá, né? Tipo aqueles caras que faz malabarismo, né? Nada a ver, ó. Aí veja bem o que ele vai dizer, ó. Apocalipse 1, 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, né? Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É aquela coisa que eu estava te falando, né? Que Deus não quer ver ninguém deitado, né? Você vê que ele não sabia que era filho de Deus, que já estava caindo no chão, né? Quer dizer, que ele não viu Deus coisa nenhuma. Isso aqui é uma conversa dele. Ele estava tentando dizer isso aqui para tentar imitar o apóstolo Paulo, porque ele sabia que Paulo havia pregado para os próprios judeus que ele foi ao 3º céu. Então ele, para não ficar por baixo, disse que foi também. Né? Mas você não vê Paulo dizendo que viu cabelo branco, que viu estrelinha, que viu nada disso. Aliás, Paulo nem comentou isso. Ele disse, eu sei, eu tive uma revelação assim, fui no céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Se alguém perguntasse para ele, mas você foi ao 3º céu, como assim, do corpo? Não interessa. Eu estou falando que eu fui e acabou. Ele não quis, não fez questão de dar esses detalhes, entendeu? Justamente para ninguém ficar perguntando nada. E crer na palavra de Deus. Somente. Ó, Paulo, você foi lá, o que é que tinha lá? O que é que Paulo não falou, tá vendo? Esse aqui já tá dizendo, porque ele ouviu essa pregação de Paulo. Apocalipse 1, 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, por que não a esquerda, né? Dizendo, no mesmo, a mão de Deus, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último, é claro. E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Novidade, hein? E tenho as chaves da morte e do inferno. Mas que chave de morte e de inferno? Se a Bíblia diz que ele não somente destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade a todos nós. Né? Se ele destruiu a morte, o pecado e o diabo, para que o inferno? Para que o inferno? Para que o inferno sem diabo, sem morte? Para que ele vai guardar a chave de uma coisa que não existe? E por aqui nós já vamos parar um pouquinho, no próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito disso. Mas por aqui, amigo, já dá para você ir meditando a respeito desse nosso amigo João aí, né? Precisa se converter, né? Seja ele quem for, né? Porque isso aqui está justamente contra o Senhor Jesus Cristo, vai contra a graça de Deus. Isso aqui é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. E as pessoas estão vivendo aí apavoradas com esse livro de Apocalipse. Não precisa você ser crente, não precisa você ser nada. Você pode nunca ter entrado em religião nenhuma. Mas se você ler um pouquinho e se você tem a sua inteligência humana mesmo, você vai entender que isso aqui é uma ilusão. É uma fábula, são fábulas de velhas caducas, como diz o apóstolo Paulo, né? São sofismas, são fortalezas que vão entrando dentro da mente da pessoa e vai ficando ali entranhadas, né? Quanta gente nasceu, cresceu e morreu acreditando nessas mentiras, né? Então isso aqui é mentira. Então nós vamos ler esse livro de Apocalipse e vamos mostrar para você ponto por ponto. Hoje nós vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui no 17. E no outro vídeo a gente vai continuar. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, né? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, né? Para os irmãos que estão aí aterrorizados com esse livro de Apocalipse, para que eles venham se libertar do medo, sair da escuridão. Tá bom? Então vamos ficando por aqui e até uma próxima.